Oi, eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre edição. Para poder fazer um bom vídeo, a gente precisa de um bom computador, certo? Eu acho que não mais. O celular hoje, ele tem os programas necessários para poder fazer o vídeo, fazer uma boa edição. Eu vou mostrar hoje alguns recursos e alguns programas que eu uso quando eu preciso fazer essa edição no celular. Alguns recursos são pagos, mas pode ficar tranquilo que tem bastante coisa gratuita lá. A pós-produção de foto, ela tem os seus critérios básicos. O programa que a gente vai usar é o Lightroom para tratar a foto e mexer nos aspectos da foto, e a gente vai usar o Canva para adicionar os caracteres e os elementos, tá? No Lightroom, ele tem a opção de câmera também, que é a que você está vendo aqui. Ela funciona de um jeito um pouquinho diferente. Por exemplo, deixa eu tirar uma foto aqui. Ela tem, na parte de baixo aqui, quase todas as mesmas funções de uma câmera profissional. A abertura, o ISO, balanço de branco, e se você clicar aqui do lado, você ainda tem o aspecto que você vai trabalhar e temporizador, para você tirar a foto com um tempo programado. Ainda tem a grade, que você vai ter a regra dos terços e a opção de nível. A opção de nível é interessante porque às vezes a gente não percebe que está fazendo uma foto torta. E aí na hora de montar a arte para ela ficar bacana, a gente acaba perdendo algum espaço que não estava prevendo. Então é sempre bom deixar as duas ativadas. Bom, vamos fazer a foto. Aqui eu vou mudar para 16:9 e vou enquadrar essa foto assim. Muito bem. A parte boa de tirar foto com o Lightroom é que ele tira a foto em DNG, é um formato específico dele, em que a foto tem muito mais resolução do que uma foto normal da câmera. As extensões dos arquivos é o tipo de compressão que vai acontecer. Existe o DNG, que é profissionalmente chamado de RAW. Ele tem muito mais informação tirada na hora da foto. E tem os formatos que são mais comuns, que são mais comprimidos, que é o JPEG, o JPG e o PNG. Com o DNG, as possibilidades de edição da foto são muito maiores, os limites da foto são muito maiores. Eu fiz a foto primeiro só para ficar mais fácil de explicar, mas quando você abre o Light e vem na opção aqui embaixo, ele já mostra as suas galerias e como que tá tudo aqui. Então em todas as fotos tá a foto que eu tirei. Eu vou selecionar ela e a partir daqui eu posso editar ela. Atualmente ele tem essa opção de acesso antecipado, digamos assim, que pode eventualmente virar uma opção paga, tá? Mas aqui você consegue desfocar o fundo, fazer essas edições que não são exatamente tratamento de imagem. Eu tô mostrando para você, mas eu não vou aprofundar nisso porque é uma opção que vai ser paga provavelmente em breve. Aqui embaixo tem as pré-definições. Se você dá uma olhada nelas aqui, já tem algumas coisas meio pré-estabelecidas que você aplica e ele já tem uma configuração padrão. Seria como se fossem os filtros do Instagram. Só que como a gente quer entender os detalhes da foto, a gente não vai seguir isso também. Você pode criar suas pré-definições, você pode utilizar elas para poder atingir o que você precisa. Mas a primeira etapa que a gente vai começar é pelo cortar. Aqui, a primeira coisa que a gente pode corrigir é a geometria da foto. A árvore que eu tirei a foto, ela não está tão alinhada quanto a posição que eu tirei. Então eu posso vir aqui, ó, e dar um clique aqui que ele já vai ajustar isso. Tem a opção também de a gente redimensionar de acordo com os aspectos, com os 1x1, 1x2, 4x5, que é o do Instagram atualmente. Você também pode espelhar ela, tanto na horizontal quanto na vertical, e pode rotacionar ela. Lembrando que na hora que você rotaciona, se ela tirou a largura, ela vai diminuir o tamanho dela. Quando você vem nesse lapisinho aqui, você tem essa opção aqui do guiado, onde você pode mostrar exatamente qual que é a linha que você quer que fique alinhada. Então, por exemplo, eu quero que fique alinhado a linha dos pingos de ouro com a linha da árvore, mais ou menos. Ele vai distorcer a foto para mim do jeito que eu preciso. Ficou feio, então eu vou voltar, mas tem essa opção também. Além disso aqui você tem a opção de distorção da imagem. Você pode distorcer ela no sentido de girar, ela vai inclinando até o ponto que é permitido, mas também a foto tá bacana, então eu não vou mexer nisso. Tá legal, não precisa mexer. Depois vem a parte de calibração. O primeiro botão é sempre automático. Às vezes você pode até conseguir um bom resultado clicando no automático. Entretanto, estamos aqui para experimentar. A primeira etapa do processo de edição é trabalhar a luz que você está incidindo sobre a imagem. Primeiro você vai mexer na exposição. A exposição é a quantidade de luz, é você meio que editar a abertura da foto. Ela já foi tirada, só que você pode adicionar mais exposição ou menos exposição. Você vai ver o que é interessante, o que mostra os detalhes. O meu estilo de edição é preservar os detalhes. Então eu vou deixar ela num ponto em que não fique tão escuro o tronco,
mas que também a grama não começa a perder detalhes. Depois tem o contraste. O contraste é a distância entre o preto absoluto e o branco absoluto. Quanto menor essa distância, mais contrastado é a foto. Então eu posso dar mais contraste ou menos contraste. Quanto menos contraste, também cria um efeito acinzentado na foto. Pode não ser o que você quer, mas dependendo do projeto pode ser útil. Nessa foto aqui, como a grama é muito detalhada, eu vou dar só um pouquinho mais de contraste. Logo em seguida tem os realces. Os realces, ele vai focar nas partes mais claras, nos detalhes das partes mais claras. Então eu posso te dar mais realce. Tá vendo que a grama tá com um ponto até branco agora? Ou eu posso tirar o realce. Isso deixando a grama com a textura mais normal. As sombras, ela vai fazer a mesma coisa que o realce, só com as partes mais escuras. Então eu posso tirar um pouco as sombras, vai deixar, por exemplo, o tronco que estava muito escuro, mais claro. E se eu deixar com muitas sombras, as partes mais escuras vão desaparecendo, criando quase como se fosse um contraluz. Para essa imagem, eu acho que aqui é uma posição boa. Depois vem os brancos. Ele vai pegar os brancos e vai mexer na intensidade desses brancos. Se eu coloco muito branco, as partes muito claras, por exemplo, o céu agora, vai ficar quase próximo do branco. E as partes mais escuras vão ficar longe ainda. Ele funciona do mesmo jeito do contraste, ele dá uma pressionada no contraste, mas só do ponto de vista branco. Vai servir, por exemplo, você tem uma imagem do céu e o céu não tá com a cor muito legal. Então mexer nos brancos vai te dar essa possibilidade. Nessa foto especificamente, eu acho que o melhor lugar para os brancos é aqui. Já os pretos é a mesma lógica do ponto de vista do preto. Se eu dou pouco preto, a foto vai ficando mais acinzentada. Os locais mais escuros, eles vão ficando mais iluminados. Se eu coloco muito destaque nos pretos, os detalhes acabam surgindo muito e acaba predominando parte da foto. Nessa foto específica, eu acho que um bom lugar para ele é aqui. Aqui também permite a edição de modo HDR. HDR, eu já falei no vídeo anterior, é sobre o alcance dinâmico da câmera. Então só de ativar o modo HDR aqui, ele já faz uma compensação pegando os dois pontos da imagem e ampliando eles. Lembra que eu tirei uma foto em DNG? Ela tem mais resolução, ela tem mais alcance dinâmico, então é permitido fazer isso. Aqui também tem a questão da curva. A curva é um jeito de edição em que você vai editar cada uma das sequências do pixel, R, G e B, o vermelho, o verde e o azul, o red, green e blue. Então você pode editar todas as curvas, clareando ou escurecendo a imagem, certo? Pode editar só os vermelhos, pode criar dois pontos também para poder fazer uma edição mais diferente. Para voltar é aqui, tá? Se você não gostou do que você fez e quer desfazer, é só clicar aqui. Pode editar independente os verdes ou só os pontos de verde. E os azuis. Ficou feio. Eu vou voltar. Logo em seguida aqui tem a cor. A cor, a gente já falou sobre ela, sobre o que significa ela. Então vamos lá. A temperatura dessa imagem está em 6.450 Kelvin. Como é um cenário orgânico, como é uma praça, eu vou esquentar um pouquinho essa imagem que eu acho que vai ficar melhor. A matiz é a quantidade de vermelho. Então se na temperatura eu tenho do azulado para o amarelado, eu posso avermelhar essa foto para dar alguma outra tonalidade para ela. Então aqui, como ficou muito amarelado, eu posso adicionar um pouquinho mais de vermelho ou tirar e deixar o verde mais vivo. Logo em seguida tem a vibração e a saturação. A saturação, imagina como se fosse a vivicidade, a cor vívida. Então, por exemplo, se eu coloco muita saturação, todas as cores são muito intensas e fortes. E a vibração seria uma segunda escala disso, do ponto de vista de contraste, de conflito entre as cores. Então, o azul está muito conflitado com o verde que está muito conflitado, está tudo muito conflito. Então eu venho aqui, eu acho que a vibração nesse ponto aqui tá bom e a saturação aqui fica legal. Um pouquinho só. O próximo aqui ele é o desfoque. Só que o desfoque também é uma ferramenta de IA. Talvez ele vai ser cobrado. Só para explicar, é isso aqui. Se você aumenta o desfoque, ele vai conectar com a nuvem e vai criar uma ilusão de profundidade. A abertura da câmera do celular não é tão grande, então ela focou tanto na árvore como no fundo. Através da IA, ela vai criar essa sensação de desfoque. É uma sensação fake, pode ser paga daqui a um tempo, mas é um jeito de você alcançar isso também. Depois tem os efeitos. Os efeitos, eles vão ser utilizados para poder dar personalidade para a foto.
Por exemplo, essa é uma foto de natureza, então eu posso dar mais características para elas. Se eu estivesse tirando foto de um rosto, por exemplo, eu ia tentar diminuir a textura da pele, a diferença da textura da pele para poder dar uma suavizada nas rugas. Aqui eu posso adicionar textura que vai ficar melhor a imagem. A claridade é a distância da textura. Se eu tenho um elemento e ele tem quinas de textura, digamos assim, parte clara, parte escura, a claridade vai aumentar essa distância. Então aqui ele vai causar isso aqui. É um movimento, é uma alteração muito sutil, mas eu acho que deu para perceber. E aqui embaixo tem o desembaçar. Esse desembaçar não é exatamente desfocar, tá? Às vezes você vai tirar a imagem e alguma coisa vai ficar embaçada na imagem. Então, pontualmente, ele consegue adicionar nitidez na imagem. É uma correção que ela é para ser utilizada quando você tem uma aberração cromática. O que isso significa? Quando alguma luz ou algum brilho demais aconteceu. Quando você está tirando a foto, por exemplo, de alguém e o sol entrou na frente. Com esse desembaçar você consegue tirar um pouquinho desse efeito. Mas como a foto aqui ela tá boa e não tem isso, você quase não percebe a variação dele. Depois tem o detalhe. O detalhe também é uma ferramenta que usa IA e no Lightroom, eventualmente, ele pode ser cobrado. Entretanto, se você precisa tirar uma foto noturna, por exemplo, com muito ISO e ela vai ficar toda craquelada, você pode vir aqui em ruído e pode mexer nesse ruído para reduzir ele, para deixar ele menos aparente, menos evidente. É uma foto que foi tirada de dia, você não vai perceber essa mudança aqui. A nitidez, ela trabalha com os pontos da foto, então com a diferença de pixel da foto, então ela vai evitar o borrado, o blur. Se aumenta a nitidez dessa foto, por exemplo, quase não vai fazer diferença porque ela está inteira nítida, ela está inteira focada quase. Se eu pego uma foto que não está tão focada, ela pode fazer uma diferença maior. Aqui na lente, ele vai servir se você tirou uma imagem com um grande angular, por exemplo, e ela ficou daquele jeito meio envelopada e você quer ela mais do aspecto de 50. Então você pode ativar a correção de lente, por exemplo. Aqui eu vou mexer nela para poder remover a distorção ou adicionar. Tá vendo que o meio da foto está inflando e diminuindo? Isso é a correção de distorção. Como eu tirei com uma imagem não grande angular, ele tem muito pouca distorção, por isso que o efeito não está aparecendo tanto também. Eu tô começando a perceber que eu tirei uma péssima foto para poder explicar a edição, porque ela já está muito boa. Aqui também tem a opção de remover desvio cromático. O sensor e os pixels, eles não têm tamanho regular. Um sensor da câmera capta apenas azul, um sensor capta apenas vermelho, o outro capta apenas verde. Então na hora de montar a imagem, eles não ficam exatamente um alinhado com o outro. Você pode clicar aqui e vai remover isso. Sabe a marca do TikTok, que de um lado ela tá azulzinha, do lado ela tá mais vermelhinha? Aquilo lá é o desvio cromático. Terminando os ajustes, a gente vem para cá. Nesse botão aqui, a gente vai trabalhar com máscaras. Então a gente vai editar partes individuais da foto. Por exemplo, você não conseguiu deixar a árvore clara o suficiente do jeito que você precisava só com as ferramentas de calibração. Você vai criar a máscara na árvore para poder fazer. Para poder desenhar a máscara e criar as máscaras, você tem essas opções aqui. Então eu tenho a dureza do pincel, ou seja, o quanto difuso vai ser a bordinha dele, e eu tenho o tamanho dele, que pode ser grande ou pequeno. Eu vou deixar ele médio e vou pintar o tronco da árvore, que é a parte que eu quero editar individualmente. Beleza, editei, venho aqui, salvo, e aí eu clico aqui, ó, e ajusto a exposição apenas da parte que eu selecionei. Tá vendo como que a árvore brilha ou escurece? Quanto mais tempo você gastar fazendo a seleção e quanto mais cuidado você tiver, melhor é o efeito. O último é a borrachinha aqui. Ela também é uma ferramenta de IA. Eventualmente pode ser cobrada. Aqui, ela tem a opção de detectar objetos ou você simplesmente selecionar o que você quer para ela poder apagar. Às vezes ela vai substituir por uma pedra, mas apagou. Talvez era uma distração que você tinha ali que você pode corrigir desse jeito. Finalizei a parte do Lightroom, que é a parte de calibração, de melhorar a minha foto, tá? Agora, a gente vai trocar de programa. Para isso, você vem aqui, nesses 3 pontinhos, salvar uma cópia no dispositivo. E ele vai exportar essa foto para o dispositivo. Como alguns programas trabalham com computação nas nuvens, ele vai precisar de fazer essa etapa, baixar de volta a foto ou o que você está fazendo. Quando você abre o Canva, você clica lá em criar arquivo, tá? Depois você define o tamanho. Eu peguei o tamanho padrão aqui do Stories. A primeira coisa que eu vou fazer é o upload dessa foto e encontrar ela. Encontrei ela, tá carregando aqui. Levando em consideração a regra dos terços, o que a gente já falou sobre composição, a gente já sabe que a árvore está nos pontos de interesse. Então o espaço vazio que eu tenho é da parte de cá, certo? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um elemento para poder diminuir a distância do fundo. Isso vai me permitir colocar outras imagens ou colocar as coisas de uma maneira mais orgânica e mais simples, tá? Então o elemento que eu vou colocar é essa fumacinha colorida aqui.
rodar ela. Desse jeito, o texto que eu colocar aqui, ele vai estar mais destacado do fundo. Esse vai ser um anúncio de Preserve a Natureza. Vou colocar a cor dele branca. Bom, vamos lá. As decisões que a gente já tem que tomar. Decisão número 1. A gente vai usar caixa alta ou caixa baixa? A gente precisa de simpatia ou de força. É uma mensagem que é para ser mais carismática. Então, eu vou colocar tudo caixa baixa. A fonte, eu quero que seja mais humana. Então, em vez de usar essa fonte sem serifa, eu vim aqui em fontes e trocar por uma fonte de caligrafia. Aqui ele tem os estilos de fonte manuscrita. Eu vou usar uma que tem boa leitura. Essa aqui em letra minúscula tem boa leitura. Como essa é a mensagem principal, eu vou colocar ela de fora a fora no centro. Tá vendo que ele pisca as linhazinhas de guia do grid? Tudo isso para poder facilitar a sua disposição. Já que eu tenho a minha informação no centro, já tenho minha informação de destaque, agora eu vou colocar quem é que está fazendo. Então, vai ser um Instagram que da nossa empresa chama Viva Leve. Eu vou posicionar ele aqui embaixo. Lembra a regra de leitura? Primeiro ponto de visualização aqui na parte de cima. Depois vai para baixo, depois vem aqui. Então vai ser Preserve a Natureza, já vou focar e já vou destacar a questão do Instagram. Qual que é a altura que eu vou colocar aqui? Como é um Stories, aqui embaixo vai ter a caixinha de perguntas. Então se eu deixo ele nessa distância aqui mais ou menos, cabe a caixinha de perguntas, de mensagens aqui embaixo, e aí eu posso montar o resto. Ele está numa área em que o branco dele está dando bastante contraste com o fundo. Lembra que eu falei no vídeo passado que precisa ter legibilidade? Tá atendendo. A fonte está uma fonte muito comum, então embora eu ainda vou manter uma fonte sem serifa, eu vou colocar uma outra mais legal. Essa eu acho mais legal. Se eu quiser, tá pronto, eu posso ficar adicionando elementos, adicionar coisas do jeito que eu tinha já explicado na questão de composição. Tudo vai depender da tua ideia e da tua necessidade. Se tiver concluído, você vem aqui nessa setinha para salvar a imagem no seu dispositivo. Depois de salvar, você pode postar nas suas redes, fazer o que você quiser. Do ponto de vista de edição de foto, é isso. Tem outras ferramentas, outros mecanismos, outras coisas que podem ser abordadas, podem ser utilizadas. Mas, quando se trata de rede social, quanto menos edição você tiver, melhor. A velocidade é importante. E a ideia por trás da foto acaba sendo mais importante do que os caracteres ou os efeitos que você coloca nela. Colocar efeitos demais ou a necessidade de efeitos demais significa que talvez você não tenha uma boa ideia. Foca principalmente na área de pré-produção e produção, para que na área de pós-produção seja mais ajustes do que de fato criação. Te vejo na próxima aula, que é sobre edição de vídeo. Até mais!